Fala, meu povo! Seja muito bem-vindo ao 36º dia de devocional. Nesse dia nós vamos falar sobre Êxodo, capítulo de número 14, e vamos ler a partir do versículo de número 10, que diz assim: Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que avançavam na direção deles. Aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco? Tirando-nos de lá, já tínhamos dito a você no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Preferimos ser escravos dos egípcios a morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo, versículo 13: Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque nunca mais vocês verão os egípcios que hoje venham. Vem, o Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. O Senhor então disse a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante, que marchem. Erga sua vara, estenda a mão sobre o mar e faça as águas se dividirem para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios e eles o perseguirão. Serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu, o Senhor, quando eu for glorificado, que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado por meio do faraó, com os seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus, que ia na frente do exército de Israel, retirou-se, pondo-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez o mar retroceder e o tornou em terra seca, com um forte vento leste que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Eu não sei você, mas esses milagres eles ativam em mim, eles ligam em mim uma fascinação. Eu fico fascinado, assim, eu fico, como diz o português antigo, embasbacado com o que Deus faz pelo seu povo. E esse milagre, esse mar abrindo, imagina como deveria ser essa visão. Imagina aquilo. Deve ter sido algo impressionante, magnífico. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que o povo de Israel, eles viram as 10 pragas sendo derramadas sobre o Egito. Esse fato do mar vermelho se abrir foi só é o ápice, vamos dizer assim, da libertação do povo do Egito. Mas eles viram antes 10 pragas, 10 milagres extraordinários acontecendo que devastou, destruiu o Egito. O Egito era a nação mais poderosa da terra conhecida naquele tempo. E depois disso, o Egito se desfez. O Egito foi perdendo força depois daquilo. E depois das 10 pragas, o Egito foi perdendo força e foi se tornando cada vez mais fraco diante das nações que começaram a surgir naquele tempo, naquelas épocas. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui é que o que uma luta não faz com a gente, o que uma dificuldade testa em nosso coração e na nossa fé. Eu não sei qual é o momento da sua vida hoje, mas eu posso dizer que Ele está com você. É a afirmação mais poderosa que eu possa fazer nesse vídeo, é de que o Senhor está com você. Ele está com você em meio às lágrimas, Ele está com você em meio ao luto, Ele está com você em meio às lutas, Ele está com você em meio às suas fraquezas. Ele te conhece melhor do que ninguém. E a palavra diz que Ele tem cuidado de nós, porque Ele sabe da nossa natureza e sabe que somos pó. Então, imagina isso, o povo olha para a dificuldade, eles já tinham experimentado tantos milagres. Quantos de nós não experimentamos tantos milagres? Ainda que você não reconheça, mas Deus cuidou de você.
Deus guardou a sua vida, Deus cuidou de maneira extraordinária, te livrou de tantas coisas que você nem imagina. E de coisas que você sabe que você experimentou. Mas até hoje talvez você não tenha dito que foi Deus. Deus cuidou de você até aqui. E Ele vai continuar cuidando. Essa é a afirmação desse vídeo. Ele vai continuar cuidando. E aqui você percebe que as pessoas, diante de uma grande dificuldade, elas saltam nos extremos. Nós lemos que eles, quando vêm os egípcios vindo em sua direção, o faraó e seu exército, eles clamam ao Senhor. Nós lemos aqui, eles clamam ao Senhor, eles clamam a Deus. Olha aqui no versículo de número 10, ao olhar faraó vindo com seu exército e se aproximar deles, eles clamaram ao Senhor, aterrorizados clamaram ao Senhor. E no versículo seguinte, assim, eles clamam, passa-se talvez algum tempo e nada acontece. Eles viram para Moisés e fazem essa declaração: foi por falta de túmulos no Egito que você trouxe a gente para morrer no deserto. A gente queria continuar escravo do Egito. As lutas nessa vida vão tentar te empurrar para práticas antigas que te destruíam, que estavam te destruindo, ou que ainda te destroem. As lutas, elas vão tentar te guiar e te direcionar para um escape, para aquilo que é mais fácil. Porque para os egípcios, para os israelitas, olhando aqui a destruição que era iminente para eles, eles olham, olha, a gente já vai morrer mesmo, mas a gente preferia ficar lá, né? Porque lá pelo menos a gente ia viver um pouquinho mais. Não. A sua liberdade tem valor. Ser livre e poder decidir o que você quer da sua vida ou não, decidir para onde ir, decidir o que fazer da sua história, essa liberdade não tem preço. E essa liberdade verdadeira só encontramos em Cristo. E aqui, quando Deus liberta o povo do Egito, esse episódio na história da humanidade, ele é como uma sombra. Porque nós somos como os israelitas, escravos do pecado. E Deus decide libertar o seu povo. Deus envia alguém. Deus envia um profeta, um sacerdote, um líder. Deus envia alguém para salvar. E aqui, quando a gente lê Hebreus capítulo de número 2, 3, 4, Hebreus vai trazer Jesus e comparar com Moisés e dizer: Jesus é o nosso sumo sacerdote, assim como Moisés era o sacerdote daquele povo, Jesus é o nosso sumo sacerdote, o supremo sacerdote. Ele é o máximo da cadeia ou da hierarquia, por assim dizer, mas o que eu quero dizer aqui é que Jesus vem em nosso favor, ele vem salvar a nossa vida, e ele é representado na Páscoa dos judeus. Ele é o cordeiro que tinha que ser morto ali na última praga do Egito, e o sangue ser aspergido nos umbrais da porta, e esse sangue do cordeiro sem defeito no umbral da porta ia livrar a família que estivesse dentro da casa do anjo da morte. Assim que funciona nos dias de hoje. Jesus é o Cordeiro perfeito. Como diz João Batista, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, quando ele morre na cruz do Calvário, ele leva os nossos pecados e derrama o seu sangue. E esse sangue maravilhoso é o sangue que nos salva, que nos limpa, que nos liberta, que nos tira das mãos da morte. Então, se você está passando por um momento de dificuldade hoje, clame ao Senhor, mas não pule de 8 a 80. Clame ao Senhor e creia que Ele vem em seu favor. Porque assim como
Moisés responde no versículo 14 para os israelitas: eu respondo para você. Não sei qual é a sua luta, mas independente de qual seja a luta que você está passando, o versículo 14 diz: o Senhor lutará por você. Fique calmo. Em outro texto vai dizer: lança sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Então, que fique essa reflexão nesse dia, esse pensamento sobre essa palavra. Quando a luta bater na porta, saiba que Deus não te abandonou, mas Ele é quem luta as nossas lutas. Ele é quem batalha as nossas batalhas. Ele é o nosso general e Ele é aquele que cuida e guarda da nossa vida. Como diz a palavra, não dormita, nem dorme, não dorme nem dormita aquele que guarda Israel, aquele que guarda o seu povo. Então nosso Deus não dorme, nosso Deus não se sente cansado. O Senhor cuida de nós. Como diz a palavra, ainda que minha mãe esqueça do filho que amamenta no peito, eu, contudo, o Senhor, jamais me esquecerei de ti. Então Ele não esquece de você. Ele vai continuar cuidando de você e eu tenho certeza que você vai viver grandes experiências, grandes milagres, para a honra, glória e louvor do nome dEle, o nome de Jesus. Deus abençoe, fica com Deus e até amanhã.